Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Neste vídeo, vamos analisar o comportamento da função trigonométrica cosseno de x no que diz respeito ao seu crescimento, decrescimento e análise de pontos críticos. Você sabe que a derivada do cosseno é menos o seno. É muito importante que você fixe isso. A derivada do cosseno não é o seno, é menos o seno. E inicialmente a gente vai utilizar o MATLAB para provar isso aqui para vocês. Portanto, vem comigo e a gente vai criar aqui o nosso conjunto de variáveis simbólicas. O x, sinus x, e o sinus h. Quer saber um pouco mais sobre esse comando? Verifica os vídeos iniciais sobre derivadas aqui no MATLAB, que tem explicações muito legais sobre isso. Como eu quero analisar a função cosseno, eu crio aqui f de x igual ao cosseno de x, tá? Tá aí criado. E o que é que eu preciso fazer? Você sabe que a derivada é o limite daquela razão, f de x mais h menos f de x dividido por h. Então, eu preciso criar essa função. Para isso, eu vou criar aqui um g de x, que é igual a f de x mais h menos f de x, tudo isso dividido por h, portanto eu ponho aqui um parênteses, né? E aí eu divido por h para ficar tudo certinho. Tá aí, já está criada a razão incremental. Eu posso utilizar o comando do MATLAB chamado expand para abrir esse cosseno da soma que está aí. Então, novamente, eu vou criar aqui o g de x, tá? Igual a o expand da própria g de x, tá? Não tem problema de você repetir essas variáveis. Ele vai expandir a função g e vai armazenar isso novamente na função g, tá? Então, tá aqui, ó. Esse comando expandiu o cosseno da soma, utilizando a definição do cosseno da soma, que você sabe muito bem. E agora fica mais fácil analisar o limite aí quando h vai para zero. Mas eu já posso calcular diretamente o limite aí, utilizando o limite do MATLAB. É o que eu vou fazer agora. Acompanhe só. Então, eu tenho o limit de g de x, tá? A sintaxe do limit são três valores iniciais: a função, a variação da variável que você quer fazer a tendência e o ponto para o qual você quer o limite, que no caso aqui é o zero. Tá? Então, eu preciso primeiramente colocar aqui o h, que eu quero fazer o h ir para zero, e eu coloco definitivamente aqui o zero e está aí. A derivada do cosseno, de fato, é menos o seno. Tá? Então, não esqueça isso. Vamos para a segunda parte. Eu vou criar aqui o meu intervalo, que vai de 0 a 2π, da mesma forma que nós fizemos no vídeo imediatamente anterior, né, sobre o seno, e eu vou fazer uma divisão de π sobre 1000. Tá aí, 2001 pontos. Para facilitar a minha análise, eu vou criar aquele vetor nulo, né, que tem o comprimento de x para eu poder plotar o semi-eixo positivo das abscissas, tá? Então tá aí, eu já tenho o x e o y, né, ou seja, aí tá tudo zero, que vai ser o semi-eixo das abscissas que eu preciso. Então vamos lá. Eu vou plotar tudo junto, tá? Vou colocar aqui x, o y, e aqui o x, a função que eu quero, cosseno de x. Para facilitar a minha análise, da mesma forma que foi feito no vídeo anterior, eu vou colocar aqui um destaque para esse cosseno na cor azul, tá? O B de blue, do inglês. E agora eu coloco o x e menos o seno de x, tá? Menos o seno de x. Isso é fundamental. Eu não posso comparar cosseno com seno. Existe uma interpretação muito equivocada por aí que diz o seguinte: onde o seno cresce, o cosseno decresce. Não é assim. Você tem que saber a derivada, analisar o sinal e a partir daí dizer se a função cresce ou decresce, tá? Então é muito importante que você coloque menos seno. E vamos lá, então. Aqui também eu vou destacar o seno numa cor vermelha, tá? Vou colocar o R aqui de red, vermelho. E aqui eu vou utilizar o nosso line width, que, opa, deixa eu tirar esse A daqui, colocar o D, na verdade, que engrossa a linha do gráfico, né? Então tá aí, olha. Vamos ver. Opa, que legal, né? Plotou tudo aqui, vou puxar um pouquinho mais para a esquerda e aumentar ele para a gente fazer a nossa análise, né? Então veja que o gráfico em azul é o gráfico do cosseno. Você sabe que o cosseno de zero é 1 e o cosseno de π sobre 2 é zero, bem aqui, ó. Ou seja, no primeiro quadrante, o cosseno ele vai de 1 a zero, portanto ele decresce. Mas por que ele decresce? Porque a derivada do cosseno é menos o seno, e menos o seno é negativo. Por quê? Porque o seno é positivo no primeiro quadrante. Então, vamos lá mais uma vez. Olha, aqui, o gráfico em azul, ela está decrescendo até esse ponto bem aqui, olha. Então, por que que a função cosseno decresce a partir do 1? Porque o menos o seno é negativo, olha.
Veja aqui que o menos o seno é zero, ou o seno é zero, mas eu plotei o menos o seno. Então, menos o seno é negativo em toda essa região aqui, olha, que vai daqui do zero até aqui em π. Então, tudo isso aqui é negativo, ou seja, nessa região onde menos o seno de fato é negativo, o cosseno decresce, olha, está aqui, olha, o cosseno decresce. Agora, o cosseno volta a crescer, ou melhor, o cosseno cresce a partir desse ponto. Então, aqui ele está crescendo, por mais que aqui ele seja negativo, tá? Verifiquem aqui essa parte negativa do y, tá? Ele é negativo, mas ele está crescendo, ó, tá? Ele está crescendo até esse ponto aqui. Então, por que que ele cresce? Porque o menos o seno é positivo aqui, olha, nessa interseção aqui, olha. O menos o seno é positivo. Então, está aí a análise de crescimento e decrescimento da função cosseno com base na análise da derivada que é menos o seno, tá? E onde é que estão os pontos críticos do cosseno? Você sabe que os pontos críticos de uma função são aqueles valores de x que anulam a primeira derivada. No caso da função cosseno, os pontos críticos são aqueles pontos que anulam a função seno. Então, por exemplo, bem aqui eu tenho um ponto crítico, né? Então aqui vai ter uma reta tangente ali bem em cima do 1, tá? Onde é que eu tenho um outro ponto crítico para o cosseno? É onde o seno se anula, bem aqui, olha. O cosseno, perdão, o menos o seno se anula aqui, e, portanto, eu tenho esse ponto crítico para o cosseno, olha, bem aqui. De fato, aqui onde o menos o seno é zero, eu tenho um ponto crítico para o cosseno, né? Ou seja, a transição do decrescimento para o crescimento passa por um ponto crítico. Aqui, no caso, esse ponto crítico ele é um ponto de mínimo, tá? A gente vai falar sobre isso posteriormente. Veja que aqui o valor para esse cosseno é menos 1, tá? Então, fica aí mais uma análise importante, utilizando conceituação matemática, utilizando teoria matemática. Muito cuidado com essa questão de dizer que o seno cresce onde o cosseno decresce e vice-versa. Não, não é assim. Calcule a derivada, analise o sinal, se é positivo ou negativo. Nos intervalos onde a função for positiva, onde a derivada da função for positiva, você tem o crescimento da função. Nos intervalos onde a derivada for negativa, você tem o decrescimento da função. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Compartilhem, deixe seu like, faça seus comentários e divulgue com o maior número de pessoas. Isso é muito importante para nos incentivar a trazer conteúdo matemático teórico e de qualidade para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.